Romanos, capítulo 15. Registrar aqui a presença do meu amigo Rafael, sua família. Que bênção ter você aqui. Estava com saudade de você, seu filhão aí também. Família toda, sempre uma bênção muito grande. Está morando um pouco distante. Depois você é muito conhecido pela nossa família e igreja. Depois você dá um abraço neles ali. Só estão de passagem e já mudaram para cá de volta. Então vai ser daqui a pouco que vocês voltam. Daqui a pouco vocês estarão aqui de vez. Vamos ler então a palavra de Deus, Romanos 15. Viva com esperança. O texto-chave para a gente conversar nessa noite será o versículo de número 13. Mas eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do versículo, a partir do versículo 1. Romanos 15, do verso 1 até o versículo 13, sendo que o 13 é que nós vamos dar o enfoque aqui. Romanos 15 diz assim: nós que somos fortes, nós devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ouça isso, irmão. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois Cristo também não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, lhes deu um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais: louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E também Isaías diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Versículo 13: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Volta a ler o versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pai, vem nessa noite, assim, marca a nossa vida com a Tua palavra, escrutina os nossos pensamentos e os nossos entendimentos com a Tua palavra, que é a verdade. E nessa noite, nós saiamos daqui transformados, com uma esperança maior do que quando nós entramos aqui, Senhor. Com uma confiança no Senhor maior do que quando nós entramos aqui, Senhor. Hoje eu te peço que todas as resistências sejam quebradas, que todas as mentes divididas sejam agora, assim, focadas no Senhor e na Sua palavra, porque hoje é um grande dia para o Senhor realizar do Teu poder e do Teu favor sobre nossas vidas. Abençoa a Tua palavra, que está sendo lida e aplicada em nossos corações, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Então, quando estava preparando essa ministração essa semana, eu perguntei para o Senhor, porque foi dias de muito frio, né? E dias de muito frio a gente não está acostumado. E eu fiquei pensando no futuro, pensando assim, que esse seria um dia que a igreja teria muito pouca gente, que, assim, porque as pessoas iam estar em casa, cuidando dos filhos, né? O frio, tudo aquilo. Aí então eu perguntei para Deus: Deus, quem será a minha audiência nesse fim de semana? E Deus falou assim para mim: Cláudio, você vai estar falando com grandes pessoas.
Cláudio, você falará com pessoas que estão sendo preparadas para as coisas maiores do que elas estão vivendo agora. E eu acredito muito que esse esforço de meditar nesse texto vai liberar uma glória nesse lugar, vai liberar um poder sobre nossas vidas, porque existe um espírito de revelação aqui sobre nós, para quebrar mentiras na nossa vida, para que a gente possa avançar nas verdades de Deus para cada um de nós. Então, viva com esperança, esse é o tema da nossa conversa nessa noite. E se você observar a vida, você vai perceber que não existe circunstância sem esperança, existem pessoas desesperançosas. Não existe circunstância sem esperança, existem pessoas que estão sem esperança. Se alguma coisa nesse mundo, se alguma coisa na sua vida vai mudar porque alguém tem esperança. Se alguma coisa vai mudar na sua vida, vai mudar porque você tem uma porção de esperança sobre a sua vida. Mas a gente precisa sair daqui com uma definição do que é esperança, porque essa é uma palavra comum para a gente, esperança, esperança. Mas o que é esperança? Esperança é a crença que o futuro será melhor que hoje. Esperança é você acreditar que a sua vida, amanhã, mês que vem, os próximos anos serão melhores do que o que você está vivendo agora. E isso pode ser dito porque a esperança é uma das 3 forças mais poderosas no mundo. A esperança, lá em 1 Coríntios, que nós chamamos de Carta do Amor, 1 Coríntios capítulo 13, lá no finalzinho vai dizer assim, assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. E ele diz que o maior disso tudo é o amor. Então a gente foca no amor, mas a gente esquece dessas 3 forças poderosas. Quais são? Fé, esperança e o amor. É o nosso nível de esperança que vai fazer com que a gente seja mais influente ou menos influente. É o Bill Johnson que diz que quanto mais esperançoso você é, maior é a sua influência sobre a vida das pessoas. Aquele que tem mais esperança tem mais condição de influenciar. Então, como é que eu posso viver com esperança hoje, agora? Quais são os passos que você pode dar para você sair daqui vivendo com um nível maior de esperança? A primeira coisa que você tem que entender para você viver com esperança é que sentimentos não são validadores da verdade. Sentimentos não são validadores da verdade. A esperança se tornou um tema muito importante para mim. Quem conversa comigo sabe que eu sempre deposito sobre a vida das pessoas uma semente de esperança. Mas isso começou quando eu me converti. Eu não nasci num lar cristão, eu não nasci num lar evangélico. Eu me converti aos 13 anos de idade. E quando eu me converti, ali eu percebi que Jesus Cristo era a minha esperança. Que se alguma coisa fosse mudar na minha vida, seria através de Jesus, seria através da esperança. Foi quando me converti, foi nesse momento que eu descobri a esperança. A esperança, ela tomou conta do meu coração. A esperança, ela molda até hoje tudo que eu faço, tudo que eu falo, todas as coisas que eu penso, sempre penso com esperança. E naquela época que eu me converti, eu era tão inseguro acerca da conversão, que se em algum momento, e eu estou falando de algo assim, vou fazer as contas aqui, mas não sou bom de matemática, mas é muito tempo atrás, eu me converti. Naquela época, os cultos, eles eram todos evangelísticos, praticamente todos os cultos eram evangelísticos. E então, todas as vezes que o pastor pregava e fazia aquele convite, quem aqui quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E eu ficava louco lá para ir na frente de novo, porque eu tinha momentos que eu não me sentia salvo. Tinha momentos que eu achava que eu aceitei Jesus, assim, mas eu não estava salvo direito. Então eu tinha a impressão que eu precisava continuar aceitando Jesus, levantando a minha mão, indo lá na frente, para poder me sentir salvo. Mas o fato é que sentimentos não são validadores da verdade. Você não precisa, sim, você é salvo, apesar de você não se sentir salvo. Deus está com você nesse momento, apesar de você não sentir que Deus está com você.
Deus está ouvindo as suas orações, apesar de você estar sentindo que Deus não está ouvindo as suas orações. Por quê? Porque sentimentos, eles não são validadores da verdade. Tive uma dificuldade muito grande de lidar com a questão do ministério pastoral, o chamado. Algumas pessoas até me perguntam, porque às vezes eu ouço pastores dizendo assim: nossa, eu estava assim, e eu ouvi Deus me chamando, tal, vai para lá, vai para cá, vai se tornar aquilo, vai fazer aquilo outro. E eu não tive essa experiência de chamado ministerial. Meu chamado ministerial, ele tem 2 ou 3 versículos que são balizadores do meu chamado. E um dos versículos que é balizador da minha chamada é Isaías capítulo 6, versículo 8, quando Isaías está ali no templo, e Isaías tem aquela experiência com Deus, e então Deus pergunta assim para Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías falou assim: envia-me a mim. Eu não estava sentindo que era uma pessoa assim, naquele momento, chamado para o ministério pastoral. Tudo que eu fiz foi dizer sim. E o seu sim faz muita diferença para Deus, em tudo. O seu sim em confiar na palavra, o seu sim em fazer uma oração, o seu sim em servir, o seu sim é muito importante para Deus. Lembre-se, nossos sentimentos não são validadores da palavra. Se você quer viver com esperança, você precisa aprender isso, que os nossos sentimentos, eles não validam a verdade de Deus sobre a nossa vida. A segunda coisa que você precisa aprender para você viver com esperança é que transformação não vem somente de você render o seu coração para Deus. A transformação, ela vem de você entregar a sua forma de pensar. Eu sei, eu já ensinei isso. Toda caminhada com Deus começa isso. Você rende o seu coração a Deus. Mas o próximo passo do seu crescimento com Deus é você aprender a render a Ele a sua maneira de pensar. Será que você pode, nessa noite, entregar algumas crenças, algumas formas de pensar que você tem para Deus? Por exemplo, eu sou muito tímido, eu não consigo falar em público. Eu sou feia, eu sou feio. Eu não sou tão amado assim por Deus. Quer saber de um negócio? Tem pessoas que elas começam a viver um tempo de bênção na vida delas, e elas começam a olhar aquilo, e elas se sentem até mal porque Deus está abençoando. Porque elas viveram tanto tempo ruim, que a mentalidade delas já criou um caminho neural de tudo coisa ruim, que quando Deus faz alguma coisa boa na vida deles, eles ficam pensando assim: será que eu mereço? Tem pessoas assim que dizem: eu não consigo falar em público. Tem pessoas que dizem: Deus não está satisfeito com a minha vida. Tem muita gente que eu ouço falando isso: Deus não está contente comigo, Deus não está satisfeito comigo. Eu preciso fazer muitas coisas para Deus me aceitar, para eu ser assim, para eu entender que eu estou sendo aceito por Deus. Será que nessa noite você pode entregar algumas crenças para Deus? Uma vez eu orei assim para Deus: Deus, quais são as mentiras que eu estou acreditando? E Deus começou a colocar um monte de coisa na minha mente. Essa mentira, essa mentira, essa mentira. Eu não devia ter orado dessa forma. Eu devia ter orado assim: Deus, me apresenta uma mentira que eu estou acreditando, uma por dia. Porque me atropelou de tantas coisas, tantas mentiras que eu venho acreditando, sabe? E a Bíblia diz: não se amolde ao padrão deste mundo. A gente pega isso e transforma ele numa moldura espiritual. E é uma moldura espiritual, é uma chave para a nossa vida. Mas sem dúvida nenhuma, esse texto também ele tem a ver com as coisas que nós estamos acreditando. Ele diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam ser capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, existem 2 formas de você renovar a sua mente. Você pode renovar a sua mente com mentira: eu sou feio, não mereço ser abençoado por Deus, eu não sou capacitado para isso. Tem uma música do Thales que ele fala assim: por que é só difícil para mim? Parece que tudo é mais difícil para mim. Não é mais difícil para você, isso é uma mentalidade, isso é uma forma de pensar. Então, tudo que você encara na vida, você acha que é mais difícil para você. Renovar a mente, tem 2 formas da gente renovar a mente. Você pode renovar a mente firmando as mentiras que você está ouvindo, ou você pode renovar a mente
com as verdades de Deus. E hoje Deus está dizendo para você, renove sua mente com as verdades que eu estou declarando, com as verdades que eu tenho para você. Não é um versículo desconhecido, João, capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez a gente pega esse texto e coloca ele numa moldura espiritual, que também é verdade. No entanto, a gente vai acumulando mentiras na nossa vida, mentiras, que somente a verdade de Deus acerca de você pode quebrar essas mentiras na sua vida. Só a verdade de Deus na sua vida é que vai poder fazer você viver com esperança. Então, toda a área da sua vida que você está acreditando numa mentira, você está sendo restringido. Toda a área da sua vida que você está acreditando numa mentira, você está sendo tolhido a sua liberdade. Então, alguém disse esses dias, eu sou salvo por crer em Jesus, mas eu sou liberto por crer como Jesus. Isso é uma chave. Eu sou salvo por crer em Jesus, mas eu sou liberto por crer como Jesus. Irmãos, a gente sabe que a batalha é na mente, mas se você pode traduzir isso de uma outra forma, a batalha que nós enfrentamos é a batalha da verdade contra a mentira. Essa é a batalha que a gente está vivendo o tempo todo. A nossa guerra, e uma guerra constante, é de verdades e mentiras, verdades e mentiras. Mas existe uma forma da gente descobrir se a gente está acreditando mais em mentiras do que em verdade. Existe um indicador. Você pode aplicar na sua vida para você saber se você está acreditando mais em mentiras do que em verdade. E o balizador e o indicador é esse. Qualquer área da sua vida que não está brilhando de esperança, quer dizer que você está acreditando numa mentira. Pensa nisso. Qualquer área da sua vida que não esteja brilhando de esperança, você está acreditando numa mentira. Então faça esse exercício nesse momento. Quais são as áreas da sua vida que você está com esperança? Pensa aí. Está com esperança no seu casamento? Você está com esperança na sua família? Você está com esperança na sua profissão? Você está com esperança de que você vai ser aposentado? Não dá risada não, porque você pode estar acreditando nessa mentira aí. Toda área da sua vida que não está brilhando de esperança, quer dizer que você está acreditando numa mentira. Irmãos, você tem que começar agora, você não tem que esperar o tempo melhorar para você começar a acreditar nas verdades de Deus. É Eclesiastes que diz que quem fica observando o vento não plantará, quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, você também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então plante amanhã a sua semente, comece agora, colocando esperança nas áreas da sua vida que não tem esperança. E vai dizer o texto, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas produzirão, ou se as duas serão. Então, teve épocas da minha vida que as circunstâncias falavam muito alto para mim. Então, teve uma época da minha vida que num tempo desse, como por exemplo de frio, eu ia ligar meu carro e ele não pegava. Então, a circunstância estava dizendo assim que, né, Cláudio, você não vai ter um carro bom não, porque o seu carro não está funcionando. Ó, Cláudio, você não vai ter uma vida assim tão com Deus, porque você está falhando aqui. São mentiras que nós vamos acreditando, são áreas da nossa vida que a gente vai deixando de ter esperança e a mentira, ela vai crescendo. Vocês são pessoas tementes a Deus. E eu conheço muitas pessoas tementes a Deus. Muitas pessoas, elas são boas, têm boas doutrinas bíblicas, fantásticas, mas elas têm crenças ruins. Você quer ver uma? Deus é bom. Como é que você aplica que Deus é bom na sua vida? Tem pessoas que não acreditam nisso. E isso é um choque de realidade para a gente. Porque a circunstância diz tudo contrário a isso. E a gente então vai deixando de crer que Deus é bom. Mas nós temos boas doutrinas. A gente tem uma doutrina de que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é poderoso, que Deus era, é e é aquele que vai vir daqui a pouco.
A gente tem boas doutrinas, mas as nossas crenças são muito ruins. E tem muitas pessoas acreditando coisas péssimas sobre Deus, sobre si mesmo, sobre as pessoas que estão ao redor, sobre o seu futuro. Se você não tiver esperança para algo, você está acreditando numa mentira. Se você não tem esperança para alguma coisa na sua vida, quer dizer que nessa área você está acreditando numa mentira. E é por isso que Romanos, o texto que nós lemos, diz que o Deus da esperança, ouça isso, é Deus, Ele é o Deus da esperança. Ele vos encha com toda alegria e paz. Qual é a moeda de troca? É a nossa confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. A diminuição da esperança em qualquer área da sua vida significa que você está acreditando numa mentira. Qualquer área da sua vida que a esperança está brilhando, significa que tem uma verdade de Deus sendo aplicado aí neste lugar. Terceiro, como é que eu vivo com esperança? Entenda que a sua falta de esperança sobre um problema é um problema maior do que o próprio problema. Vou explicar isso para você. Se você tem uma falta de esperança na sua vida financeira, esse é o maior problema do que o seu problema financeiro. Se você tem uma falta de esperança com a sua família, esse é o seu maior problema do que o problema que você está enfrentando na sua família. Se você tem uma falta de esperança no seu casamento, esse é o seu maior problema do que o problema que você está enfrentando no seu casamento. Se a sua falta de esperança está relacionada às suas fraquezas, esse é o seu maior problema do que as suas próprias fraquezas pessoais. Se você tem falta de esperança por essa nação, pelo nosso Brasil, esse é o nosso maior problema do que certamente os problemas da nossa nação. Esperança. Esperança é poderosa. Quarto, como viver com esperança? É importante ter esperança conectada à nossa fé. Fé sem esperança não é saudável. Lembra que são as 3 forças poderosas? Fé, esperança e amor. Se você tiver só fé e não tiver esperança, sua fé não vai ser saudável. Porque existe uma diferença entre fé e esperança. A fé, ela é específica. A esperança, ela é genérica. A fé diz assim, Deus vai fazer isso. A esperança diz, eu vou continuar crendo até Deus fazer isso. A fé diz assim, essa oração vai ser atendida. A esperança diz, enquanto eu aguardo essa oração ser atendida, eu vou continuar ser bem-sucedido. A fé diz, eu vou me casar. A esperança diz, ainda que eu não me case, eu vou ser feliz. A esperança diz, a fé diz, esse político vai ser eleito. A esperança diz, ainda que esse político não seja eleito, eu vou ser bem-sucedido. Pessoas de fé, com poucas esperança, têm opções limitadas na sua vida para terem sucesso. Hoje a gente tem essa facilidade de ter o GPS na nossa mão, no nosso celular, no carro. Mas assim, só para você ter uma ideia, uma ilustração aqui do que é fé com esperança, ou o que é você ter fé, mas não ter esperança. Você ter fé, mas não ter esperança, é como você dirigir um carro sem GPS. Você quer chegar num lugar, então você vai, vira aqui, vira ali, vira lá, e você não acha o lugar. E você vai, roda até você encontrar. Você tem fé, você vai encontrar, mas você rodou muito para poder chegar lá. A fé com a esperança é como se você estivesse dirigindo um carro com GPS. Se você entrar ali, no lugar errado, rapidamente o GPS vai dizer para você, eu estou calculando a rota para você chegar mais rápido no lugar onde você tem que chegar. Isto é, para você chegar mais rápido no lugar que Deus tem designado para você. Então a esperança, ela recalcula a rota da nossa vida. Sai daqui com maior esperança. Como eu posso viver com esperança?
ativando a esperança na sua vida. E como é que eu ativo a esperança na minha vida? Primeiro, você precisa entender qual é a mentira que você está acreditando. Então, mais uma vez, faça essa oração. Deus, qual é a mentira que eu estou crendo? Qual é a mentira na área? Quando você, por exemplo, está trabalhando com uma mentalidade de pobreza, peça para Deus revelar para você o que está bloqueando. Assim, eu tenho acesso, porque nós podemos ter acesso a coisas melhores e maiores, mas o que está bloqueando? Por que eu não estou conseguindo acessar isso? Qual é a mentira que você está acreditando para poder deixar você nessa mentalidade de escassez? Então você identificou a mentira. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você acreditar na verdade, porque é a verdade que vai nos libertar. É a verdade da palavra de Deus que vai fazer com que você viva uma vida melhor. Então, lá em Romanos, capítulo 10, vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Então, você vai descobrir uma verdade de Deus e você vai começar a declarar essa verdade sobre a sua vida. Então, eu quero ler aqui para você algumas declarações que você pode fazer sobre a sua vida. Declarações, por exemplo, para você aumentar a sua fé seja edificada. Você pode fazer a seguinte declaração: as minhas orações são poderosas e eficazes. Qualquer uma das minhas orações. Outra declaração: eu estou morto para pecar, mas eu estou vivo para andar em santidade. Outra declaração que você pode dizer: eu vivo sobre a proteção sobrenatural de Deus. Outra declaração: como Jesus, eu prospero em todos os meus relacionamentos. Essa é uma boa declaração para você fazer. Outra declaração: por meio de Jesus eu sou 100% amado e digno de receber todas as bênçãos. Essa é uma outra declaração poderosa para você fazer. Olha uma outra declaração aqui. E aí eu me lembrei de você, Rafael. Essa declaração aqui você pode fazer o tempo todo. Eu rio alto quando ouço uma mentira do diabo. Eu rio alto quando eu ouço uma mentira do diabo. Declarações que podem ajudar você a ver a sua fé evidenciada, porque a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 11, versículo 1, que a fé é acreditar naquelas coisas que ainda não existem. Então a fé, ela é uma evidência, você está acreditando numa evidência, ela vai acontecer ainda. Então, como é que você pode fazer declarações em torno de evidências? Dizendo assim: olha, eu traço o curso da minha vida com as minhas palavras. Eu traço o curso da minha vida com as minhas palavras. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, conforme diz a palavra de Deus. Como Abraão fez, eu falo as promessas de Deus sobre a minha vida, e então eu sou abençoado. Eu espero que hoje seja o melhor dia da minha vida espiritual, emocional, relacional e financeira, em nome de Jesus. Viva com esperança. Como? A chave para viver com esperança é estarmos firmes na palavra. Esse é o terceiro domingo que eu leio esse mesmo texto aqui de Salmo 37, que diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Ele vai atender os desejos do seu coração. Como é que você deleita o seu coração no Senhor? Você pode dizer assim para Deus: Deus, eu estou esperando ansiosamente pelo grande milagre que o Senhor vai fazer na minha vida. Senhor, eu mal posso esperar pela grande virada que o Senhor vai trazer na minha vida. Senhor, eu estou muito empolgado para ver o que o Senhor vai fazer na minha vida essa semana. Deus, Ele não somente muda os nossos desejos egoístas, mas Deus coloca desejos saudáveis na nossa vida. Então, de repente, você pode olhar para os seus desejos e achar assim: esse desejo aqui, será que é tudo isso mesmo? É, porque Deus está eliminando os desejos assim, egoístas da sua vida e colocando desejos que vão abençoar não somente a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Outro: vive com fé. Como? Vive com esperança. Como? A fé é a esperança que nos faz acreditar em coisas maiores do que estamos vivendo e experimentando agora. A fé e a esperança nos fazem acreditar
em coisas maiores do que nós estamos experimentando agora. Deus sempre vai nos chamar para coisas maiores do que a gente imagina. Deus sempre vai fazer isso. Sempre que é muito fácil você medir se uma pessoa está sendo chamada ou não. Quando ela diz assim, olha, eu estou tremendo, assim, com o que Deus pediu para fazer, porque é grande demais, eu acho que eu não consigo. Assim, está fora da minha, sabe? E eu estava me lembrando lá de Gideão, né? Gideão, Deus falou para ele e falou assim, vem cá, o poderoso guerreiro. E Gideão falou assim, eu não sou isso não, eu sou o menor da minha família, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas entenda, você chama uma macieira de macieira só porque ela deu maçã? Ou você já chama ela de macieira porque ela vai produzir maçã? Você chama um pé de manga de mangueira só quando ela produz a manga? Ou você olha para aquele pé de manga e diz assim, isso daqui é uma mangueira, daqui a pouco ela vai produzir manga? Então, quando Deus olha para você e diz assim, você é um poderoso guerreiro, mas você olha para a sua realidade e fala assim, mas eu não tenho tanta manga assim ainda. Eu não tenho, mas assim, essa é uma questão de identidade. Quando Deus vai e diz para Gideão, você é um poderoso guerreiro, é porque Deus sabia que ele tinha feito. Deus sabe o que fez você. E se Deus te chamar de macieira, de mangueira, de poderoso guerreiro, vai confiar. Poderoso valente, confia, porque Deus fez você e sabe o que Ele vai produzir na sua vida, sem dúvida alguma. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz, Abraão, contra toda esperança, e em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, mas já contava com cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nós somos chamados para acreditar em coisas maiores, irmãos, muito maiores. Talvez você olhe para a sua circunstância e você diz, quando isso vai acontecer? Porque eu não estou vendo. Calme, você pode não estar experimentando agora, mas se você sair daqui, deixando a esperança brilhar nessa área da sua vida, você vai ver que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Grande obra. Deixe a esperança brilhar em todos os cantos da sua vida. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, eu vou orar por você. Mãe da Janaína pode vir aqui? Ela não voltou ainda, né? Não tem problema, pode vir você. Vem por aqui, ó. Feche os seus olhos. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para cercar com o poder da esperança nossa vida, Senhor. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu libero esperança sobre a sua vida. Todas as áreas da sua vida sejam alcançadas pela esperança nesse momento. Que você junte a fé que você tem com a esperança que Deus está te dando agora e você vença. Você pode prosperar, você pode crescer no seu relacionamento com Deus, você pode crescer em santidade com o Senhor, você pode esperar dias melhores na sua vida, porque Deus, Ele é verdadeiro quando Ele promete. Eu libero esperança sobre a sua vida, que toda mentira seja quebrada nessa noite, mentira sobre a sua família, mentira sobre a sua saúde, mentira sobre a sua empresa, mentira sobre o seu trabalho, mentira sobre o seu futuro. Nessa noite seja estabelecida a verdade do Senhor, e a verdade do Senhor é que em todas as circunstâncias
Você é mais do que vencedor por causa do amor de Jesus Cristo sobre a sua vida. Nessa noite nós oramos por essa família, Deus, pela Janaína, a sua mãe, sobretudo pelo Noah. Que teus anjos estão ali agora naquela UTI, assistindo com a cura, com a restauração da saúde. Ele seja colocado de pé e seja um motivo de glória, de glorificar o teu nome, motivo de manifestação do teu poder, Pai. Nessa noite, nesse tempo, coloca paz e esperança sobre o coração das suas filhas, que elas sejam alcançadas pelo seu favor, e que o Noah saia dali, e a gente o apresente aqui ao Senhor, para ser um grande homem, um homem poderoso aqui sobre a face da terra, compartilhando a sua palavra. Seja curado nesse momento, Noah, que os anjos do Senhor te sirvam neste lugar, cuidando e guardando a sua vida, colocando você de pé, para a glória do nome do Senhor e para a alegria da mãe, da avó, do pai, de toda a família. Assim nós oramos, pedindo a bênção do Senhor, manifestando a bênção do Senhor sobre a nossa semana. Uma semana abençoada, com muitas conquistas e com muita esperança em todas as áreas. Assim oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cante essa canção, nós vamos nos despedir de você, nossa recepção.